Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de cálculo 1. Hoje nós vamos falar sobre máximos e mínimos. A aula de hoje nós vamos falar mais a parte teórica do que são máximos e mínimos locais e globais, extremos, né? A gente vai generalizar chamando de extremos locais. Dentre eles temos os máximos e os mínimos. Também vamos falar dos extremos globais, dentre eles o máximo global e mínimo global. Vamos falar sobre alguns conceitos importantes, como por exemplo, o conceito de ponto crítico. Prestem atenção quando eu falar sobre ponto crítico na aula de hoje. É um conceito muito importante, não só para essa aula, mas para as próximas aulas. Tudo bem? Então, boa aula para vocês. Lembrando que essa aula é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor. Não compartilhem com outros alunos. Lembrando também que eu estou gravando essa aula da minha casa, não estou em estúdio profissional. Então alguns barulhinhos podem sair aí no meio da gravação. Espero que não atrapalhe o estudo de vocês. No mais, boa aula para todos e vamos começar. Bem, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre máximos e mínimos, certo? Eu botei aqui um gráfico e eu quero que vocês prestem atenção em alguns pontos. Eu vou marcar aqui este ponto, eu vou marcar este ponto, marcarei esse ponto e esse ponto aqui. Então eu marquei aqui 4 pontos nesse gráfico. E o que é que nós podemos observar nesses pontos? Eu quero que vocês observem nas proximidades desses pontos. x1, x2, x3 e x4. Os valores do x correspondentes a esses pontos, certo? Repare que nas proximidades de x1, quando eu pego um intervalo aberto, nas proximidades com o x1 dentro desse intervalo, o f dos valores desse intervalo, quando eu olho para a imagem deles, sempre vai ser um valor menor do que o f do x1. Então, o f do x1 é o maior dos f's nas suas proximidades. O f do x2, no entanto, se eu pego e observo os valores próximos de x2, o f de x2 é o menor dos f's na sua proximidade. O f de x3, se você também olha nas proximidades de x3, o f de x3 é o maior nas suas proximidades. E finalmente, o f de x4, se você observa suas proximidades, ele também vai ser o menor dos f's, assim como o x2. Então, x1 e x3, eles são os maiores dos f's, né? A maior imagem que você vai ter nas proximidades de x1 vai ser a imagem do próprio x1. No caso do x2 e do x4, a menor imagem, né? O menor valor do f. Dentro de um intervalo que tem esses pontos, o menor vai ser a imagem desses pontos, do x2 e do x4. Então, o x1 e o x3 eles são os maiores nas suas proximidades. O f de x1 e o f de x3 são os maiores nas suas proximidades. E o f de x2 e de x4 são os menores nas suas proximidades. Eles são chamados de extremos locais. Os 4 pontos são chamados de extremos locais. Ou então podem ser chamados de extremos relativos. Nós vamos definir formalmente esses extremos já já, certo? Além disso, repare que desses extremos nós temos 2 tipos de extremos, os máximos e os mínimos. Então, os extremos locais ou extremos relativos, eles se dividem em 2 tipos, os máximos locais, também podem ser chamados de máximos relativos. Nesse caso aí nós temos o x1 e o x3 como exemplos de máximos relativos. E nós também temos como extremos locais os mínimos. Então temos os mínimos locais, deixa eu espremer aqui um pouquinho mais para caber tudo numa linha.
Também pode ser chamado de mínimos relativos. Então eles são máximos e mínimos nas suas proximidades. No caso aqui eu estou falando do x2 e do x4. Nós vamos formalizar esses conceitos já já. Então repare que o x1 lá nas suas proximidades, deixa eu pegar aqui outra cor para não confundir. Lá nas suas proximidades, o valor do x1, do f de x1 é o maior de todos. Lá nas proximidades do x3, o valor do f de x3 é o maior de todos. Então eles são máximos locais, porque eu estou observando lá na sua proximidade. Já no caso do x2, ele é um mínimo local. O f de x2 é o menor de todos na sua proximidade. E o f do x4 também é o mínimo local, lá nas suas proximidades. Ele vai ser o menor dos f's. Tudo bem? Então, além desses conceitos de máximos e mínimos locais, nós também temos os conceitos de máximos e mínimos globais. Repare que nós temos aí, entre os máximos, aquele que é o maior de todos. Então, você tem aqui o x1, o f de x1 ainda é maior que o f de x3. Então, nesse caso aqui, ele vai ser o maior de todos, esse camarada aqui. Então, esse será chamado de máximo. É porque nós temos um pedacinho ali, né? A função continua. Para poder falar de máximos e mínimos globais, eu vou só fazer um pequeno acréscimo aqui no nosso gráfico. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o nosso eixo X, acho que aqui tá bom. E nós vamos considerar os nossos extremos. Então tá aqui o meu ponto X1, meu ponto X2, X3, X4. Olha para esse pontinho bem aqui. Eu vou acrescentar mais esse ponto na nossa análise. E eu vou acrescentar também este pontinho bem aqui. Eu vou chamar esse primeiro ponto de ponto A e esse segundo ponto de ponto B. Esse aqui é um caso que nós vamos considerar uma função definida no intervalo fechado. Então, repare que nesses extremos, A e B, eles também são pontos de máximos e mínimos locais. O A é um ponto de mínimo local. Se você observar no intervalo, nas proximidades de A, ele vai ser o menor f de todos, f de A. E se você pegar lá no caso do B, ele vai ser um máximo local. Ele também entra nos conceitos de máximos locais, o B. Então, máximo local, nós vamos ter o x1, x3 e B. E nos mínimos locais, nós vamos ter o A, x2 e o x4. Assim, a gente pode falar dos conceitos de máximos e mínimos globais. Quem seria o máximo e quem seria o mínimo global? Dentre os máximos locais, o máximo global é aquele que é o maior de todos. Então, repare que quando eu incluo agora essa extremidade, o f de B, ele não só é o maior de todos os f's nas proximidades do ponto B, como ele vai ser o maior de todos os f's da minha função que eu defini nesse intervalo fechado de A até B. Então, além dele ser o máximo local, ele também vai ser o máximo global. No caso dos mínimos, o menor de todos que nós vamos ter vai ser o do x2. Repare que aqui no x2, deixa eu mudar aqui a minha cor. Repare que aqui no x2, o f de x2 é o menor de todos os f's da minha função. Então, esse cara é o meu mínimo global. Também pode ser chamado de mínimo absoluto. Certo? Então, esse pontinho aqui, que é o f do B, ele vai ser, no caso, o meu máximo global. Alguns livros também chamam de máximo absoluto. Então, nós vamos estudar agora máximos e mínimos
de funções. Como encontrá-los, quando é que a gente vai poder analisar esses máximos e mínimos e aplicar esses máximos e mínimos em situações problemas. Mas de antemão eu quero que vocês guardem esses conceitos dessa forma que a gente explicou aqui. O que seriam máximos e mínimos locais e o que seriam máximos e mínimos globais, certo? Qualquer dúvida, perguntem lá no nosso encontro do MITS, por favor. Eu vou definir agora esses conceitos de máximos e mínimos de uma forma mais formal, certo? Eu vou fazer a definição teórica para a gente depois poder conversar sobre esses máximos e mínimos mais na prática. Vamos fazer então as definições formais que nós estávamos comentando. Quem quiser dar uma pausazinha aí já para copiar essa parte inicial, dá uma pausa, então espero completar aqui. Vamos lá, primeira definição. F vai ter um máximo local, então vamos definir aqui o máximo local. Também pode ser chamado de máximo relativo. Em C, então, esse máximo seria num ponto C. Se existir um intervalo aberto AB, então basta existir um intervalo, não precisa ser um intervalo muito grande, pode ser um intervalo pequenininho. Então, basta existir qualquer intervalo AB com esse valor C pertencendo ao intervalo AB, tal que o F de C é maior ou igual ao F de X para todo X dentro desse intervalo. Então, se você conseguir marcar um intervalo em que o C esteja dentro dele, intervalo aberto, em que o C esteja dentro desse intervalo, tal que o F de C seja maior ou igual que o F de X para todo X no intervalo, então esse C é um máximo local, ou também pode ser chamado de máximo relativo. A outra definição, nós vamos falar que F tem um mínimo local, ou então mínimo relativo, pode ser qualquer uma das duas palavras, em um valor C, certo? Se existir um intervalo aberto AB, lá no domínio, com C pertencendo a esse intervalo aberto, tal que, já que o C seria um valor de mínimo local, então o F de C vai ser menor ou igual que o F de X para todo X pertencente a esse intervalo. Então, estão aqui as definições de máximo local e mínimo local. Quem quiser copiar, dá uma pausa aí. E nós vamos agora para uma outra proposição, certo? A proposição diz o seguinte: suponhamos que f de x existe para todo x no intervalo AB e que f tenha um extremo relativo em C. Como eu digo extremo relativo, tanto pode ser o máximo relativo ou mínimo relativo, ou máximo local ou mínimo local. Lembrando que a gente está usando aqui os dois como sinônimos, certo? Em um certo C pertencente ao intervalo AB. Se a derivada de f no ponto C existir, então essa derivada é igual a zero. Entenda o seguinte: eu vou ter um valor de máximo local em uma função que ela vai ser definida para todo mundo dentro do intervalo aberto AB, contendo o meu C. Tudo bem? Então, se a derivada desse f existir, desse C existir, a derivada de f nesse ponto C. Se essa derivada existir, aqui é a minha função, é o valor da minha função aplicada ao ponto C. Então, se a derivada existir e ele for um ponto de extremo relativo, então essa derivada tem que ser igual a zero. Tanto faz se for um ponto de máximo ou então ser um ponto de mínimo. Aqui está uma função, está aqui o meu valor C. Esse meu valor C, nesse exemplo, é um mínimo f de C. E além de ser um mínimo, a derivada nesse caso aqui existe. Então, a derivada existindo e ele sendo um ponto de mínimo, aqui nós temos que f' de C também é igual a zero.
Só lembrando que a proposição diz que se f tem um extremo e a derivada existe, então essa derivada no ponto C é igual a zero. Cuidado, porque a derivada sendo igual a zero não garante que esse é um ponto de extremo, ou seja, vale um sentido, mas não vale a volta dessa proposição. Eu vou esclarecer isso agora com uma observação para vocês. Então, pela proposição anterior, a gente tem que se uma função ela tem um ponto de extremo relativo e a derivada existe, então essa derivada no ponto ela é igual a zero. Mas tome muito cuidado, existem situações em que a derivada é zero ou então a derivada não existe e a gente vai ter aí algumas condições a serem analisadas. Uma delas, por exemplo, esse é um dos casos. Deixa eu fazer aqui um pouquinho menor, só para ocupar menos. Aqui. Esse é um exemplo em que, se eu definir essa função como f de x igual a x ao cubo e calcular o valor da derivada dessa função lá na origem, a derivada vai dar zero. E ela não é um ponto de extremo. Então, tem situações em que a derivada da função ela é zero, mas não vai ser um extremo relativo, ou seja, não vai ser nem o máximo, nem o mínimo. A gente vai ver que nesse caso ele vai receber outro nome, lá na frente a gente vai chamar de ponto de inflexão. Outra situação que nós podemos ter é uma situação de uma função cuja derivada não existe. Funções que formam um pico, como eu estou mostrando aqui para vocês, nesse pontinho do pico, vou chamar aqui de ponto C, esse cara aqui não vai ter derivada. E mesmo assim, ele vai ser um extremo. Então, tem situações em que nós temos extremos relativos, no caso aqui é um ponto de mínimo relativo, só que ele não é, a derivada dele não é zero. Nesse caso aí, não vai existir a derivada dessa função no ponto C. No ponto C não vai existir. Nós chamamos de ponto de pico, certo? Mas ainda assim, ele vai ser um mínimo relativo. Também temos situações em que nós temos pontos de picos e mesmo com ponto de pico, ele não é nem um ponto de máximo, nem um ponto de mínimo. Então, nesses pontos de pico, quando a curva dá essa curvaturazinha, nessa é uma situação em que não existe a derivada da função no ponto x igual a c. Então, o fato de não existir a derivada pode ser que seja um extremo local, pode ser que não seja. O fato de ser derivada igual a zero, que é esse ponto de inflexão, se você calcular a derivada dessa função f de x na origem, a derivada vai dar zero. E ele também não é um ponto de extremo relativo. Então, muito cuidado. Ser um ponto de extremo relativo e ter derivada naquele ponto, obrigatoriamente essa derivada tem que ser zero. Mas não é que a derivada seja zero que obriga ele a ser um extremo relativo. Tudo bem? Então tenham isso em mente. Vamos anotar isso como uma observação. Deixa eu anotar aqui para vocês. Então a nossa observação fica da seguinte forma. Vou mudar aqui a cor. Valores C do domínio da função f, tais que f' de C são iguais a zero, ou não existe f' de C, eles são chamados de pontos críticos. Então, todo ponto que é um máximo ou mínimo, ele tem que ser um ponto crítico. Mas não obrigatoriamente todo ponto crítico ele é um ponto de máximo ou mínimo, certo? Entendam isso. Quem são pontos críticos? Pontos onde a derivada é igual a zero, que pode ser, deixa eu mudar aqui a cor mais uma vez,
que pode ser uma situação como essa. Vou botar outra cor. É bom que eu posso mudar de cor. Uma situação como essa é um ponto crítico, mas ele não é ponto de máximo nem mínimo. Uma situação como essa, onde não existe a derivada, é um ponto crítico e ele é um ponto de mínimo nesse caso. E uma situação como essa, ele é um ponto crítico, mas não é ponto nem de máximo nem de mínimo. Então, o que acontece? Se você está procurando os pontos de máximos e os pontos de mínimos, os candidatos a pontos de máximo e mínimos são os pontos críticos. Você vai procurar esses máximos e mínimos dentre os pontos críticos. Alguns dos pontos críticos podem ser pontos de máximos ou mínimos, pontos de extremos, vamos chamar assim. Outros pontos críticos não serão. Então, a busca pelos pontos extremos locais vai ser dentro dos pontos críticos. Quem são esses pontos críticos? Pontos onde a derivada é igual a zero ou onde não existir a derivada. São esses valores que nós vamos procurar. Certo? Bem, nós falamos muito sobre derivada, mas nós não falamos situações, não trabalhamos situações onde a derivada não existe. Então vamos ver como é que a gente identifica que uma função não possui derivada. Vamos tentar calcular a derivada da função f de x igual a módulo de x no ponto x igual a zero. Eu quero nesse ponto bem aqui, certo? Nós vamos tentar, ver se a gente consegue. Então, lembrando que f de x é uma função modular. F de x igual a módulo de x. Então, f de x, eu posso escrever ela como uma função definida por partes. Como seria? A função f de x vai ser próprio x, se esse x for maior ou igual do que zero. F de x vai ser igual a menos x, se esse x for negativo. Então, se o x for negativo, menos na frente desse x, menos com menos fica mais, o módulo faz sair positivo. Tudo bem? Para calcular essa derivada, eu vou tentar fazer o cálculo pela definição. Então, eu quero calcular a derivada da função f de x no ponto zero. No ponto zero, como a gente aprendeu lá no início da disciplina. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a zero, de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Isso aqui vai ser igual ao limite de f de x é módulo de x menos f de zero é zero sobre x menos zero quando x tende a zero. Como a gente está trabalhando com módulo, né? Ou mesmo que não seja com módulo, qualquer derivada que a gente for calcular, aqui no caso, só para deixar mais específico o que eu quero dizer, é o módulo de x menos zero, é módulo de x sobre x, quando x tende a zero. Quando a gente vai calcular limite, para que esse limite exista, tem que existir os limites laterais. Então aqui a gente pode tentar calcular os limites laterais e verificar se eles são iguais. Então nós vamos, ao invés de calcular esse limite com módulo, nós vamos calcular o limite lateral quando x tende a zero pela esquerda, e nós vamos calcular o limite quando x tende a zero pela direita. Gente, quando x tende a zero pela esquerda, quer dizer que nós vamos cair, vamos olhar aqui, dar uma olhadinha na função definida por partes. Quando x tende a zero pela esquerda, x está indo por números negativos. Quando x está indo por números negativos, o módulo de x eu vou substituir por menos x, quando eu estou pegando valores negativos. Então, à esquerda do zero, x vai ser negativo. Então, eu vou substituir o meu módulo de x por menos x. Então, fica menos x sobre x. Esse limite aqui eu posso simplificar x com x. Isso aqui vai dar menos 1. Já quando x se aproxima de zero pela direita, nós vamos pegar valores positivos para o x. Valores positivos para o x. Então, já vou cair nessa primeira situação. Então, x
vai ser f de x, que é o módulo de x, vai ser igual ao próprio x, se o x for maior ou igual que zero. Então, nesse caso, a gente está trabalhando com x maior do que zero. Aqui a gente vai ter x sobre x. Isso aqui vai dar igual a 1. Esse é o limite da função quando x tende a zero pela esquerda e o limite da função quando x tende a zero pela direita. No caso aqui, seria o limite da definição da derivada. Então, em um caso deu menos 1 e no outro deu 1. Esses cálculos dos limites laterais são chamados de derivadas laterais e são usadas exatamente para mostrar quando uma função não é derivável num ponto. Se ela fosse derivável, tinha que dar o mesmo valor. Como os limites laterais deram valores diferentes, então não existe derivada no x igual a zero. Então, nesse caso, não existe f' de x para x igual a zero. Ou seja, não existe f' de zero. O que acontece no gráfico dessa função? Então, se você se lembra do gráfico de uma função modular, o gráfico de uma função modular ela tem essa característica. Na parte positiva, ela vem na bissetriz do primeiro quadrante. E na parte negativa, esse gráfico vem na bissetriz do segundo quadrante. No ponto x igual a zero, nós vamos ter uma quina. Essa quinazinha, veja que é tipo como se fosse um Vzinho. A gente não consegue encontrar uma reta tangente nesse ponto. Então, esse camarada aqui, essas quinas, elas são características de quando não existe derivada da função num ponto. Tem outras situações que também não vão existir derivadas. São quando as funções não são contínuas. Então, se você tem uma função que ela não é contínua em um determinado ponto, aqui, pronto. Nesse caso, para esse valor c aqui, a função também não é derivável. Não tem como a função ser derivável se ela não for contínua. Repare, essa função modular ela é contínua, mas ela não é derivável, certo? Já aqui no lado direito, a função ela não é contínua, também não vai ser derivável, certo? Tem um detalhe, uma observaçãozinha que a gente fala sobre funções contínuas e funções deriváveis, que é o seguinte, deixa eu escrever aqui para vocês. Toda função derivável, ela é contínua. Toda função derivável é contínua. Mas nem toda função contínua é derivável. Sempre que perguntarem para vocês, me digam uma função que ela é contínua, mas ela não é derivável. Função modular, módulo de x na origem. Então, função modular na origem, ela é contínua, mas ela não é derivável, certo? Guarda essa informação, porque a gente vai procurar, quando formos atrás de achar os máximos e mínimos, a primeira coisa que nós vamos fazer é procurar os pontos críticos. E esses pontos críticos podem ser pontos onde a derivada da função é igual a zero, pontos onde não existe derivada da função, ou pontos em que a função não é contínua. São os três valores que vão nos interessar, certo? Guarda essa informação e vamos ver agora a próxima parte do conteúdo. Então, mais duas definições para a gente. Vamos definir agora os extremos absolutos. Então, f tem um máximo global, também pode ser chamado de máximo absoluto, em um ponto C pertencente ao domínio, se
f de c for maior ou igual ao f de x para todo x no domínio de f. Então, a diferença é que não é mais no intervalo aberto. Agora, nós temos que f de c é maior ou igual que o f de x para todo x no domínio de f. O outro extremo teria a seguinte definição. F tem um mínimo global, também pode ser chamado de mínimo absoluto, em um certo C, se o f de c for menor ou igual ao f de x para todo x no domínio de f. Então, nós temos um ponto C no domínio de f. Se o f de c for menor ou igual que o f de x para todo x nesse domínio, então esse ponto C é um mínimo global, ou então mínimo absoluto. Gente, nem sempre uma função ela tem um máximo global ou um mínimo global. Então, nós temos situações, por exemplo, como a seguinte. Veja essa função. Se você observar, eu fiz aqui uma função que ela é ilimitada, né? Ela tanto não tem começo como não tem fim. Ela está continuando, certo? Nas direções eu só não vou desenhar mais do que isso. Mas você pode observar que nesse exemplo, nós temos alguns máximos e alguns mínimos. No caso, um máximo local e dois mínimos locais. Então, aqui nós temos um máximo local e aqui nós temos dois mínimos locais. Repare que esse máximo ele não é um máximo global, porque a minha função ela continua crescendo, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Então, nós temos valores de x, tal que f de x vai ser maior do que esse pontinho que nós marcamos como máximo, certo? Em contrapartida, dentre os mínimos, nós temos um deles que é um mínimo global. Repare que há entre os mínimos locais um que vai ter o valor de f menor do que os outros. No caso, seria esse camarada aqui. Além dele ser um mínimo local, ele também é um mínimo global. Então, mínimo local é uma análise que é feita na sua vizinhança, em um intervalo aberto, contendo esse ponto. Já a análise global é feita olhando para a função toda. Em algumas situações, nós não vamos ter mínimo ou máximo global, que nesse exemplo nós não tivemos foi o máximo global, certo? Podem ter situações que a gente não tenha nem mínimo nem máximo global. Pode ser uma situação que a gente tenha isso. Ficou meio feioso. Aqui a minha função ela continua, certo? E repare que nesse segundo exemplo, nós temos locais, extremos locais. Estou marcando agora os nossos extremos locais. Então, esses valores que eu marquei são valores, acabei até extrapolando um pouquinho o nosso eixo. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Pronto, até aqui tá bom. Então, nós temos aqui dois máximos locais. Nós vamos ter dois mínimos locais. Mas não teremos nenhum máximo global, nenhum mínimo global. Repare que a função ela continua do lado direito para a parte positiva, sempre crescendo. Então, aqui vai ter sempre, qualquer intervalo que você pegue, contendo algum desses pontos, sempre vai ter um outro ponto x que vai ter uma imagem maior do que o ponto que você escolheu como candidato a máximo. Enquanto do lado esquerdo, os pontos que você pega na sua função, se você acha que aqui vai ter algum mínimo, qualquer intervalo que você pegue contendo esse ponto, vai ter um outro valor de x
que o f dele vai ser menor ainda do que o que você pegou como candidato a mínimo. Então, não tem, numa situação como essa, quando a função continua crescendo para um lado e decrescendo para o outro, nós não temos um máximo nem um mínimo global. Então, podem ter situações que tenha apenas um global, podem ter situações que não tenha nenhum extremo global. Mas tem situações que nós temos ambos, tanto o máximo global como o mínimo global. Uma situação é quando nós estamos trabalhando com uma função limitada. Então, se nós pegarmos uma função definida em um intervalo fechado AB, minha função aqui definida nesse intervalo, obrigatoriamente, ela sendo contínua nesse intervalo, ela tem que ter um máximo global e um mínimo global. Podem ser os extremos, são pontos a serem analisados, mas pode estar por dentro da própria função. Opa, ficou feioso esse começo. Então, aqui nós temos como extremos locais. Nós temos esse valor. Também vamos ter as extremidades do intervalo. Então, aqui e aqui seriam extremos locais. 2 pontos de máximo, que seria esse ponto e o ponto A. Máximo local. Enquanto os pontos de mínimo seriam o ponto B e esse outro ponto aqui. São pontos de mínimos locais. Vou botar aqui locais. Já como a minha função ela é limitada, dentro de um intervalo fechado e ela é contínua, não tem buracos, então nós vamos ter aqui uma situação em que a gente tem um máximo global e temos o mínimo global. Então, o nosso global, nesse caso, seria esse ponto, o ponto de máximo global. Enquanto aqui embaixo nós vamos ter o ponto de mínimo global. Pode ser que algum dos extremos do intervalo seja algum dos extremos globais. O A ou o B poderia ser, depende da função. Então, numa situação que você for trabalhar uma função que seja definida no intervalo fechado e ela seja uma função contínua, analise também as extremidades do intervalo, certo? Eles podem ser algum dos extremos globais. Na verdade, isso aqui é uma proposição, certo? Vou escrever essa proposição que fala de funções contínuas definidas em intervalos fechados. Deixa eu escrever aqui. Qualquer coisa, se quiserem copiar essa parte da anotação, dê uma pausazinha aí no vídeo, copiem, que eu vou agora para a próxima proposição. Então, a proposição que fala exatamente o que eu tinha comentado agora há pouco é a seguinte. Seja f definido de AB, que é um intervalo fechado para os reais, uma função contínua definida no intervalo fechado AB. Então, essa função f, ela assume máximo e mínimo global em AB. Então, ela sendo uma função contínua definida no intervalo fechado, obrigatoriamente ela vai ter um máximo e um mínimo global. Eu botei aqui um exemplo para a gente, certo? Um exemplo simples. A gente ainda não comentou todo o que é necessário para encontrar os máximos e mínimos, mas essa aqui é bacana porque é uma função que a gente já trabalha há muito tempo, uma função quadrática, certo? Seja f definida no intervalo de 0 a 10, fechado, o colchete aí está dizendo que o intervalo é fechado, para os reais. Tal que f de x é igual a x ao quadrado menos 8x mais 7. Encontre seus extremos locais e globais. Então, vocês aprenderam lá no ensino médio que uma função quadrática ela tem o vértice da parábola. E esse vértice da parábola do gráfico associado a uma função, ele vai ser um dos extremos dessa função, ou máximo ou mínimo. Se o coeficiente A dessa função for positivo, então
essa parábola tem concavidade para cima e é um ponto de mínimo. Se o coeficiente A, que é o que acompanha o x ao quadrado, fosse negativo, então esse ponto extremo seria um ponto de máximo. Não sei se vocês se recordam disso. Então usem esses conhecimentos para vocês encontrarem quem é o ponto extremo, o vértice dessa parábola, e me digam se ele é um ponto de máximo ou de mínimo, certo? Eu vou querer procurar de outra forma. Primeiro, eu sei que essa função é uma função polinomial, então eu já sei que ela é uma função contínua. Não adianta eu procurar pontos de descontinuidade nessa função, não vão existir. Também, eu já sei previamente que essa função tem todos os seus pontos deriváveis, uma função polinomial é derivável em todos os seus pontos. Então, se existir algum extremo local, nessa situação, ele vai ser um ponto onde a derivada primeira vai ser igual a zero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encontrar quem é a derivada primeira dessa função. A derivada primeira dessa função f de x, ela vai ser igual a 2x menos 8. Então, o que é que eu quero? O meu extremo local, um dos meus extremos locais, eu vou falar assim, ó, meu extremo. É porque não é só um, né? A gente tem que analisar as extremidades do intervalo também. Então, meus extremos, ou um dos meus extremos, melhor assim. Um dos meus. Eu digo um porque aqui a derivada é uma função afim, né? Um dos meus extremos locais é encontrado quando f' de x é igual a zero. Então, o meu interesse é procurar os pontos críticos. São os pontos em que a função não é definida, pontos que a função é descontínua, pontos em que a função não vai possuir derivada e pontos onde a derivada é igual a zero. As outras situações que eu falei não vão ter nesse exemplo. Só vai existir o exemplo, só vai ter nesse exemplo em particular o caso onde a derivada primeira é igual a zero. Então a gente derivou, encontramos quem é essa derivada primeira e a gente vai pegar essa expressão 2x menos 8 e igualar a zero e ver qual é o valor do x que a gente encontra. Então vai ficar 2x é igual a 8, meu x é igual a 8 dividido por 2, x igual a 4. Pronto. Eu já sei que nesse x igual a 4, a minha função ela vai ter um extremo local. Outros valores que também vão ter extremos locais é no 0 e no 10. Sim, nas extremidades do intervalo também vão ser extremos locais, certo? Então tenha essas informações. Extremos locais, a gente pode até colocar aqui. Extremos locais. Eles vão ser nos pontos onde a função não é definida, nesse caso não vai ter. Pontos onde a função não é contínua, nesse caso não vai ter. Pontos que não existe uma derivada, nesse caso também não vai ter. Pontos onde a derivada primeira é igual a zero, seria x igual a 4. E os pontos que vão estar, nesse caso, em que a minha função está definida no intervalo fechado, os valores do extremo do intervalo. Então, x igual a 0, x igual a 4 e x igual a 10 são os meus extremos locais. A gente ainda não tem tanta ferramenta para falar se eles são máximos ou mínimos. Então, eu vou apelar um pouquinho lá para o ensino médio e me lembrar que aqui o coeficiente quadrático ele é positivo. Então, essa aqui, o gráfico dessa função é uma parábola com cavidade para cima, certo? Eu vou usar essa informação como o gráfico de f é uma parábola com concavidade para cima, então, o que é que o fato dessa gráfico de f ser uma parábola com concavidade para cima vai me ajudar? Eu estou pensando assim, ó, eu tenho uma função possivelmente desse jeito.
onde o meu ponto x igual a 0, tá aqui o meu gráfico. Eu nem sei os valores do meu y, nem sei se... Vou botar até aqui, ó. Nem sei quais são os valores do y desses camaradas, certo? Não sei. Mas aqui o meu 0, o meu valor 4 e o meu valor 10. A gente pode depois até procurar e fazer os cálculos direitinho para saber qual é o gráfico direitinho dessa função. Por que eu fiz essa representação? Ficou feiosa, não foi? Deixa eu apagar aqui um pouquinho esse. Uma parábola meio... Acho que aqui está menos ruim. A ideia é a seguinte, só que aqui era para ser o nosso ponto de mínimo. Por quê? Pontos em que a derivada é igual a 0 são pontos cuja reta tangente à curva vai ser paralela ao eixo x. A gente vai falar sobre reta tangente mais na frente. A gente já comentou um pouquinho lá no começo, mas a gente vai dar uma revisada nessa parte de reta tangente. Agora a gente tem bem mais ferramentas para trabalhar com reta tangente, já que a gente sabe calcular bem mais derivadas do que lá no início. Mas por hora, guarda essa informação aqui, certo? Então nós temos a minha parábola com concavidade para cima. Possivelmente o meu 4 ele vai ser o ponto, já que ele é o ponto que a derivada primeira é 0. Ele vai ser o ponto que vai ser o vértice da parábola. Busquem aí pela fórmula de vértice que vocês conhecem. O x do vértice vai ser exatamente esse valor, por favor. E o ponto 0 e 10 vão ser pontos em que a gente vai limitar a nossa parábola para ela não crescer tanto, né? Ela vai ficar fechada dentro desse intervalo. Então, a gente já sabe aqui que o 4, só pelo fato dela ser uma parábola com concavidade para cima, que esse 4 ele vai ser um valor de mínimo global. Mas o 0 e o 10, eu fiz a representação como se o 0 fosse menor que o 10, mas eu não sei se realmente vai acontecer isso. Para a gente saber se algum deles vai ser mínimo global ou máximo global, no caso máximo, mínimo global só tem o 4. Ele é o único mínimo local, obrigatoriamente ele vai ser o mínimo global. Mas o 0 e o 10, ambos são mínimos, são máximos locais. O 0 e o 10 são máximos locais. Algum deles vai ser máximo global. Como é que eu faço para saber? É só eu calcular o f de cada um deles. O f de 0 e o f de 10. O que for o maior vai ser o máximo global. Então aqui vai ser 0 ao quadrado menos 8 vezes 0 mais 7. Nessa nossa função, x ao quadrado, só voltar aqui, x ao quadrado menos 8x mais 7. No lugar do x eu estou colocando 0. E no outro fica 10 ao quadrado menos 8 vezes 10 mais 7. Então aqui a gente vai ter como resposta 0 menos 0 mais 7 é 7. E aqui vai ficar 100 menos 80 dá 20. 20 mais 7 aqui é 27. Então, no caso, o 4 ele vai ser o mínimo. Vamos botar aqui por extenso. Então, x igual a 0, ele vai ser um máximo local. X igual a 4 vai ser um mínimo local. E também vai ser um mínimo global. É o mínimo global. Dentre os mínimos, que só vai ser ele. Ele é o menor de todos. E x igual a 10 vai ser o nosso máximo também local. E também vai ser o máximo global. Então eu peguei esse exemplo para a gente ver como é que a gente vai ter uma noção de como é a análise, certo? Mas a gente vai precisar de mais algumas ferramentas. Por exemplo, quando a gente não tem noção sobre a concavidade da curva, a gente vai precisar de mais informações que a gente vai ver na próxima aula, certo? Então aqui foi só mesmo para ilustrar essa proposição e a gente vai encerrar a aula por aqui. Deixa eu voltar aqui para quem não copiou o começo. Tá aqui o começo, quem quiser copiar dá uma pausa. Copia aí. Agora a parte final, a nossa conclusão. Tá aí. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá na nossa reunião no Meets. Tudo bem, pessoal? Aqui.
Esse é o ponto alto, é o menor de todos, é o vértice. Até a próxima aula. Tchau, tchau.